suspeito consecutivamente e cai num determinado sexto, sétimo momento, alguma coisa. Nós temos que preservar a magistratura. A suspeição é um instituto processual. Quando nós então resolvemos regulamentar o juiz que se considerar suspeito, isso já existe em 2 ou 3 tribunais do Brasil, eles arguem sua suspeição do processo e encaminham sigilosamente a corregedoria local as razões da sua suspeição. Não são grandes razões, não. Ou se for trabalhador, encaminha a corregedoria nacional. Eu pensei que isso fosse alguma coisa das justiças estaduais, algumas mal administradas. Quando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, maior do Brasil, e de Campinas, segundo maior do Brasil, me disseram: ministro, aqui tem em São Paulo, desembargador, porque a mulher dele foi professora não sei de quê, se dá por suspeito em todas as ações trabalhistas que dizem respeito ao magistério. Não sei quem é o desembargador. Isso é fugir do trabalho. Quando o presidente do Tribunal Regional de Campinas me diz que juiz, estando suspeito pelo tamanho do processo, eu cada vez me convenço que tem que haver uma espécie de regulação. Não sei o que o Supremo vai dizer. O Supremo estaria exatamente para que seja o último árbitro dessas questões. Mas essa movimentação, essa letargia do Conselho Nacional tinha que fazer. E com o apoio do seu colegiado, com o apoio do presidente. E, evidentemente, quem mais apanha com isso é o corregedor. Talvez, se vejam bem, de um ano para cá, um ano e meio para cá, a movimentação processual do CNJ aumentou em quase 1000%. Não foi pela minha atuação, foi pela conscientização da população brasileira em relação ao órgão do Quando chegamos numa audiência pública do Estado do Ceará, onde várias entidades e órgãos se manifestaram, e me aparece uma pessoa em uma cadeira de rodas que eu não sabia quem era, uma senhora. Reclamar que o seu processo não havia chegado ao fim e pedir a intercessão do Conselho Nacional de Justiça. Eu não sabia, perguntei quem era a pessoa. E me disseram que é a dona Maria da Penha, aquela que veio a lei. Mas o seu processo, eu não lembro do seu processo iniciatório, ainda está tramitando há quase 20 anos. Como Maria da Penha, emblemática, carismática figura, que deu nome à lei de proteção à violência feminina e domiciliar, venha a uma audiência pública se queixar da molestade em relação ao seu caso, nós sabemos que certamente o caminho que estamos trilhando não é um caminho errado. Então essas manifestações realmente demonstram toda essa insatisfação da população por a morosidade dos processos. E eu dividiria, Sérgio, a atuação da correição, ou da chamada correcionabilidade, em 2 grandes fatores. Primeiro, digo que a função do CNJ é resgatar a credibilidade do judiciário através de políticas públicas, institucionais, disciplinares e éticas. A função da corregedoria, basicamente, uma vertente, uma disciplina voltada para a eficiência do judiciário, transmutado naquela determinação da emenda 45. Todos têm direito à duração razoável do processo. E a segunda grande vertente da corregedoria, de qualquer corregedoria, é aquela disciplina voltada para a ética.
cidadão tem o direito de ser julgado por um juiz de conduta e de valor. Tão simples. Se eu disser isso aqui na esquina, eu vou dizer o dia que está dizendo o óbvio. Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito para que nós tenhamos consciência. Essas manifestações nós temos lá na corredoria. Alguns tipos de procedimentos que são utilizados. Representação por excesso de prazo. Aquela que o cidadão reclama do seu juiz e vai fundamentar qual é a dificuldade no tempo de processo. Nós temos as reclamações disciplinares. Nós temos os pedidos de providências que são de ordem variável. Nós temos as sindicâncias, que são aquelas sindicâncias já de faltas mais graves que precedem as ações disciplinares, os procedimentos administrativos disciplinares. E o movimento na corredoria do CNJ é incrível, não só de processos, mas de telefonemas permanentes, de pessoas que vão até o gabinete, vão até a salinha de espera. Você não pensa que a corredoria tem estrutura? Nós temos hoje 5 juízes auxiliares para todo o Brasil. E não mais do que 20 funcionários, 22 funcionários. Sendo 15 do meu gabinete do Superior Tribunal de Justiça, cedidos por acordo para o CNJ, por disciplinar. E quando alguns tribunais, como aqui no Rio de Janeiro, o Sveiter tinha, não sei se o Multa tinha também, se tinha, serve para ele também, 10 juízes auxiliares na presidência. O Sveiter veio para a vamos começar. Enfim, negociamos, levei ao plenário e os 10 ficaram por 5. Já é demais. Mas ele tem uma série de justificativas. São Paulo, o mundo de São Paulo, tem juiz ali que cuida das licitações sobre as casas da capital, do interior, outro que cuida em relação às instalações físicas dos fóruns de São Paulo, a maioria deles locados, etc. Tem alguns tribunais que necessitam de juízes auxiliares. Mas, na verdade, tem também funcionários muito bem remunerados que poderiam exercer a função que não é do juiz. Enfim, não vamos lograr, porque já pedido na conversa, são questões todas essas que trazem para o Conselho Nacional de Justiça a necessária credibilidade. Eu acho que nós estamos caminhando para uma trilha, para um caminho sem volta. Não há mais volta para a velocidade. Não há mais espaço para ineficiência. Não há mais espaço para a falta de planejamento e de gestão. Não há mais espaço para a falta de transparência. Não há mais espaço para a falta de ética. Porque a sociedade exige, não é o conselho. São os senhores, são os advogados, membros do Ministério Público, que exigem de nós uma postura diferente, menos olímpica e mais próxima à sociedade.